Olá, aqui é o Thiago Pereira, criador do projeto Advocacia na Prática, e seja bem-vindo à Semana de Prática Trabalhista. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar uma nova forma de advogar na área após a reforma, atuando para reclamante e reclamada. Através de 4 videoaulas eu vou te ensinar técnicas, novas teses e jurisprudências que estão sendo formadas durante esses 2 anos da reforma trabalhista. Mesmo você sendo iniciante ou já experiente na área, eu vou te mostrar como é possível atrair clientes de forma ética, adotar estratégias processuais adequadas, atuar em alto nível nas audiências e redigir suas petições de forma eficiente e que vão trazer mais honorários nas suas ações. Você pode estar se perguntando que isso é muito bom para ser verdade, e eu, no seu lugar, também faria a mesma pergunta. Porém, eu posso te dizer com toda autoridade e propriedade que esse método dá certo, como foi para mim e para os mais de 2.060 advogados que aplicaram esse método. E um deles mandou esse depoimento para a gente. Voltei ao exercício da advocacia há apenas 1 ano e meio, mais ou menos. E nesse período eu me dediquei mais à área trabalhista, por afinidade, por entender que já tinha um conhecimento suficiente para atuar na área. Só que eu encontrei algumas dificuldades, encontrei algumas situações em que eu não sabia como agir na parte prática, né? Então, isso me trouxe uma certa insegurança. Foi quando eu fui apresentada ao professor Thiago Pereira, na rede social, na verdade. E comecei a assistir seus vídeos, acompanhar um pouco seu trabalho. E ele nos prepara, fala coisas que outros professores geralmente não falam e dá dicas, né, importantíssimas. Hoje eu tenho mais de 30 processos aqui nas comarcas da adjacência onde eu trabalho. E isso eu devo grande parte do sucesso nesses processos, nos acordos que são fechados e do meu desempenho, eu devo ao trabalho do professor Thiago. A reforma trabalhista passou a valer a partir do dia 13 de novembro de 2017 e já se passaram 2 anos com muitos julgados e entendimento dos tribunais consolidados. A advocacia trabalhista teve que se adequar a essa nova realidade, em que os empregados passaram a ter medo de demandar seus direitos na Justiça do Trabalho por conta do risco da sucumbência. Advogados que atuavam na área somente para complementar renda ou de forma aventureira desistiram já nos primeiros meses da reforma. Os que permaneceram atuando como clínico geral estão sofrendo porque não conseguem atrair clientes e pecam na condução dos poucos processos que têm por falta de prática. Porém, a falta de clientes é somente para esse tipo de advogado. Porque para quem tem um escritório especializado, a demanda está aumentando e muito. Eu mesmo, em dezembro do ano passado, inaugurei meu 2º escritório em outro bairro aqui da minha cidade, atuando somente na área trabalhista e previdenciária. O número de ações está aumentando devido ao fato de que o empregador continua descumprindo a lei trabalhista. E aquele efeito negativo das notícias entre os empregados já passou. Hoje o empregado não tem mais medo de entrar com ação. Quer outra prova disso? Vai na vara do trabalho aí da sua comarca para ver que as audiências continuam acontecendo e aos montes. Há pautas abarrotadas para mais de 1 ano entre a distribuição e a primeira audiência, como é o caso do TRT2 aqui de São Paulo. Estou aproveitando essa retomada das ações e lucrando com condenações e acordos como esse que você está vendo aqui na tela. Bom, aquele susto inicial já passou e a Justiça do Trabalho continua funcionando, mesmo após os ataques do governo contra a sua existência. E agora eu te pergunto, você está aproveitando para lucrar nessa área em que a clientela nunca acaba? Você está tendo resultado nos seus processos? Ou você está penando por falta de experiência, atuando com medo da sucumbência? Sabe por que a demanda nunca vai acabar? Porque enquanto existir relação capital versus mão de obra, sempre haverá conflito. Ainda mais numa sociedade em que o litígio é muito mais fácil do que um acordo. Eu sei que tem muitos advogados com dificuldades financeiras de permanecer no mercado. Colegas que estão pulando de galho em galho, atuando como clínico geral há anos e sem nenhum resultado de expressão. Porém, eu quero contar a minha história para você que pode ser bem parecida com a sua ou desses colegas. Eu nem sempre tive sucesso na minha advocacia antes de decidir me especializar na área trabalhista. Assim como você, eu achava que para ter clientes e retorno financeiro, eu tinha que aceitar qualquer cliente que batia lá na porta do escritório. Eu chegava a atender um cliente trabalhista de manhã e à tarde eu estava preparando um habeas corpus de um cliente da área criminal. Desse jeito a gente não
consegue entregar um serviço de qualidade para o cliente. Porque o seu estudo para poder fazer ação também não é de qualidade. Só que após um ano só pagando contas, eu percebi que ser clínico geral não dá certo. Me fale de alguém que você conhece que teve sucesso atuando em todas as áreas do direito. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Meu primeiro ano advogando foi fazendo de tudo, como criminal, trabalhista, família, sucessões, enfim. Na época, o que entrava mal dava para pagar as contas, além do meu nome sujo e sem crédito na praça. E antes de eu te explicar como usar a área trabalhista para ter uma renda ativa no seu escritório após a reforma, eu quero te mostrar como foi que eu cheguei nessa forma de atuação que me trouxe retorno financeiro em tão pouco tempo. Eu sou filho de uma manicure e de um caminhoneiro e meus pais não puderam me ajudar durante a fase da faculdade. Eu acabei ganhando uma bolsa de um programa estadual chamado Escola da Família, em que eu tinha que ir trabalhar todos os finais de semana nas escolas públicas. E assim o governo do estado pagava pelo menos metade da minha faculdade. Eu casei já no segundo ano do curso de Direito e como tinha família para sustentar, eu não podia me dar o luxo de fazer um estágio por conta da baixa remuneração. Então durante o curso eu não tive muito contato com a prática. Minha primeira petição inicial foi quando eu distribuí a minha primeira ação mesmo, já advogando. Essa falta de conhecimento prático veio me prejudicar nos primeiros meses da advocacia. Eu passei no exame de ordem antes de terminar o curso e quando me formei, eu fui logo trabalhar para um escritório que me pagava 50% de todos os processos que entrava. Só que eu ficava num outro prédio, em um bairro de periferia, em que entrava todo tipo de cliente. E não era um escritório especialista na área trabalhista ou previdenciária, que são as áreas que eu atuo hoje. E lá eu me sentia também muito sozinho e não podia contar com alguém mais experiente para poder me orientar no dia a dia. Não sei se você também sente essa sensação. A maioria dos colegas mais experientes não tem o mínimo de interesse em ajudar, porque eles acham que estão criando uma concorrência no futuro. Bom, tem situações também, aqueles advogados que estão em fase de transição ou ainda não largaram seu emprego atual para se arriscar na advocacia. É difícil deixar um salário fixo por mês para viver na incerteza de que vai ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. Mas se você escolher uma área que vai te dar retorno mais rápido em comparação às outras áreas, fica mais fácil você passar por essa transição. E a área trabalhista é essa oportunidade. E eu era mais ou menos como a maioria dos advogados de hoje, sem conhecimento, sem dinheiro e sem clientes. E no início eu passei algumas situações complicadas. Por falta de controle emocional e conhecimento processual, eu prejudiquei um cliente na minha primeira audiência trabalhista. Lembro que um dos meus pedidos era de horas extras e a empresa apresentou seus cartões de ponto. Aí o juiz olhou para mim e perguntou assim: doutor, vai fazer réplica? Eu nem sabia o que era isso. Com medo do juiz pedir para eu falar alguma coisa, eu fiz o sinal que não iria fazer a réplica. E na hora de tomar o depoimento das testemunhas, eu quis fazer perguntas sobre as horas extras. E tomei um esporro do juiz e do advogado da parte contrária. Eles falaram que como eu não impugnei os cartões de ponto na réplica, eu não poderia fazer provas sobre as horas extras porque eu tinha meio que concordado com os cartões de ponto. Eu saí de lá arrasado, me achando o pior profissional do mundo. Sem contar nas inúmeras vezes que eu ia para uma audiência preocupado com o advogado da parte contrária, que por saber mais que eu, ele poderia levar vantagem na hora da instrução processual. Teve situações que eu não entendia nada do que o advogado e o juiz conversavam e concordava com tudo para não passar vergonha na frente das pessoas que estavam ali na sala de audiência. E o controle emocional era muito complicado naquelas horas. São dificuldades que enfrentamos diariamente na advocacia. Só que não precisa ser assim por muito tempo. No início, o novo advogado já tem poucos processos e por falta de experiência acaba prejudicando os poucos clientes que tem, perdendo a chance de ganhar algumas indicações. A ordem natural das coisas é o novo advogado pensar primeiro em dinheiro, já que as contas vão vencendo mês a mês. Só depois é que ele pensa em clientes. E por último, se ele lembrar, ele pensa em conhecimento. E eu achava que para ter um retorno rápido, eu tinha que fazer qualquer acordo nos poucos processos que eu tinha. E depois eu percebia que eu tinha a chance de ganhar bem mais em favor do meu cliente. Mas aceitava qualquer oferta da empresa porque eu precisava mais do dinheiro dos honorários do que o meu cliente do crédito dele. E engraçado que o cliente percebia isso, porque os colegas de trabalho dele, que também entravam com a ação, acabavam recebendo bem mais do que ele. Ou seja, eu não entreguei o resultado que ele esperava e perdi a chance dele me indicar para outros colegas. Só que confesso uma coisa aqui comigo, quem aqui não fica pensando nos seus 30% quando houve uma proposta de acordo reclamada na mesa de audiência? No início é assim. Contamos com qualquer dinheiro que entra para pagar as contas do escritório e se manter. Só que a gente tem que perceber que os nossos clientes podem ser a melhor maneira de fazer marketing na advocacia trabalhista. Porque a indicação de um cliente para o outro tem um efeito poderosíssimo de te fazer o melhor advogado se você entregou o resultado para ele ou de te fazer o pior advogado se você não entregou o resultado para ele. No começo eu também atuava em várias áreas do direito. Já fiz criminal, civil, tributário, família, sucessões, tudo ao mesmo tempo em que eu fazia área trabalhista, que era o carro-chefe do escritório. Só que como eu não tinha prática, eu também aviltava os meus honorários para não perder o cliente,
a ponto de ser conhecido como advogado barateiro, que dá consulta de graça e que por várias vezes cobrava um salário mínimo para fazer uma ação de alimentos, por exemplo. E teve uma vez, uma cliente bateu lá na porta do escritório e a primeira pergunta que ela fez era se eu cobrava a consulta. Eu respondi para ela que não cobrava e depois de um tempo ela começou a levar um monte de gente lá para fazer consulta comigo e de tudo quanto é tipo de problema. E saía falando que eu não cobrava consulta, que era só bater lá que eu ajudava. Foi então que eu percebi que eu mesmo fazia a minha fama, seja de forma positiva ou negativa. E nesse caso é completamente negativa, porque ela me conhecia por não cobrar consulta e dar toda a informação que ela precisava de graça. E eu sempre gostei da frase: seja conhecido por dar resultados e não descontos. Eu fui clínico geral durante 1 ano e posso te dizer que não compensa nem um pouco ficar perdido assim por muito tempo. É uma sensação de você remar e não sair do lugar, enquanto você vê outros advogados tendo sucesso na advocacia em poucos meses, atuando somente em uma área do direito que eles escolheram. É esse o caminho que o mercado exige hoje do novo advogado, a especialização. Mas daí vem o dilema: como me especializar e advogar somente em uma área e rejeitar outros clientes que poderiam trazer retorno financeiro, como o civil e o criminal? Ou você pode estar se perguntando ainda: como atuar numa área que vem sofrendo diversas reformas em desfavor do empregado? Bom, eu percebi e eu entendi que o mais importante no início é a especialização e que o resto viria automaticamente. Você deve estar se perguntando: mas como assim, Thiago? Pensa comigo. Existe advogado atuando em cada esquina e cada vez mais as faculdades vêm despejando bacharéis no mercado. E quando você atua como clínico geral, qualquer advogado serve para o cliente, assim também como qualquer cliente serve para o advogado. Aí fica aquele leilão de honorários e disputa por clientes. Você já ouviu falar em escassez? Quanto menos se tem, maior é a percepção de necessidade e importância. E com a advocacia isso não é diferente. Quanto maior a oferta, menor será a demanda. É a lei do mercado. Infelizmente a faculdade não ensina isso pra gente. Se a maior oferta é de advogados generalistas, como você acha que vai ser a demanda do seu escritório? Pois é, atuar como especialista já te coloca um passo à frente desse mar de advogados que a gente tem no Brasil. Outro ponto que eu entendi também é que eu poderia continuar atuando em várias áreas do direito por um pouco período só para me estruturar, mas direcionando a minha advocacia para a área trabalhista, que era a área que me dava mais segurança e retorno financeiro e que também viria mais rápido se eu focasse somente nesses clientes. 6 meses depois de eu mudar a minha mentalidade e deixar de atuar em diversas áreas, eu comecei a ver resultado, virei autoridade no assunto aos olhos do meu cliente e aumentei o número de indicações. Como hoje, aqui nesse prédio, eu não tenho placa, eu só atendo por indicação. As minhas petições também ficaram mais completas, aumentaram o número de pedidos deferidos, porque como eu tinha conhecimento no direito material, porque eu estudei, eu fazia uma entrevista de qualidade e isso repercutia nas minhas peças. Procurei conhecer a prática das audiências e perdi o medo, a insegurança e a falta de experiência que me prejudicava nos momentos que eu tinha que me manifestar oralmente e fazer as provas que eu precisava para convencer o juiz. Em 6 meses eu comecei a ter resultados. E hoje eu tenho 2 escritórios rentáveis com uma boa carteira de clientes, empresas e empregados, com contratos mensais e só atendo por indicação. Tudo isso porque lá atrás eu tive uma decisão, que é mudar o rumo da minha advocacia. E eu sei que isso é possível para qualquer um. E quando eu percebi que o melhor caminho era esse, ter conhecimento prático e se especializar, eu comecei a ensinar outros advogados que passavam as mesmas dificuldades que eu. Não sei se você me conhece da época do Facebook, mas eu participava de vários grupos e via que a maioria tinha as mesmas dúvidas. Então eu comecei a ensinar o meu método de atuação desde o atendimento ao cliente até a condução do processo. Muitos colegas começaram a seguir essas dicas e depois começaram a me mandar os seus resultados, aumentar a rentabilidade das suas ações, passaram a ter mais confiança nas suas audiências e começaram a gostar da área trabalhista e considerar essa área para se especializar. E quando eu vi que isso dava certo para mim e para outros colegas, eu decidi ensinar um número maior de advogados, porque eu sei quais dificuldades a maioria está passando hoje, principalmente com essas alterações da reforma que vem separando o bom advogado do advogado aventureiro. Agora eu vou te mostrar por que a reforma exige uma nova advocacia trabalhista. E muitos advogados ainda não acordaram para isso e continuam atuando com as velhas práticas e prejudicando o seu cliente. Atualmente eu advogo tanto para empresas quanto para empregados. Eu tenho os meus contratos mensais, porém toda semana entra reclamações que me dão uma ótima rotatividade de acordos. Só em 2019 eu fiz uma média de R$12 mil de acordo por mês. Quer saber como ter esse tipo de resultado? Então vamos lá. Vamos partir do princípio que você ainda não sabe como atuar nessa área. Ou se já atua, anda meio estagnado sem saber o que fazer para melhorar o número de clientes
ou voltar o número de ações que você tinha antes da reforma. A advocacia trabalhista tem como principal matéria-prima as relações de trabalho, cujas espécies é a relação de emprego, trabalho autônomo, avulso, temporário, eventual, enfim. Hoje, uma boa parte do que a gente consome é produto da relação mão de obra capital. E das relações de trabalho, nós temos um emaranhado de direitos e obrigações previstos tanto na CLT e leis esparsas que versam sobre matéria trabalhista. De tudo isso que eu te falei, você acha mesmo que o empregador tem condição de cumprir todas essas obrigações legais? E se ele tiver, ele também vai precisar de advogado para entender e aplicar essas leis na sua realidade, como é o caso do compliance trabalhista, novidade que vem ganhando força no cenário jurídico após a Lava Jato. As empresas privadas que buscam reduzir o passivo de ações vêm contratando escritórios especializados na área e são profissionais que não cobram barato para implementar um compliance em uma empresa. E aqui já fica a dica de uma área que você pode se especializar. Compliance vem do termo em inglês to comply, que significa agir de acordo com a regra, instrução, comando ou pedido. Resumindo, é estar em conformidade. E o compliance trabalhista nada mais é que a conformidade com as normas, sejam elas internas ou externas, com a missão de atingir a credibilidade, transparência e ética da empresa, além de evitar passivos de ações individuais dos seus colaboradores ou da coletividade. E também evitar multas e sanções administrativas decorrentes da má gestão e atos ilícitos praticados por quem representa a empresa. E o empresário brasileiro sabe que o que mais prejudica o caixa da empresa são as ações trabalhistas, que podem ser evitadas com uma cultura de compliance, podendo economizar mais te contratando para implementar as ferramentas do que pagar as ações trabalhistas decorrentes de uma má gestão. Agora, o compliance ele tem uma série de ferramentas que você vai precisar aprender e entender para prestar esse tipo de consultoria. E eu vou falar de algumas delas agora. Nós temos como ferramentas do compliance programas de treinamento e palestras, instrução e regulamentos internos, códigos de ética e de conduta, incluindo uma poderosa ferramenta de evitar processos que é o canal de denúncias, registro do cumprimento da lei, como por exemplo documentos e relatórios de treinamentos e entregas de EPI, relatórios e avaliações de desempenho que podem até evitar a discriminação entre empregados e identificar a capacidade de cada colaborador. Além do programa de integridade, que vai nortear toda a relação da empresa com seus colaboradores e terceiros. Como eu falei, um canal de denúncias autônomo, bem estruturado e com uma boa gestão pode reduzir em até 80% os riscos de um passivo trabalhista. E se você souber como implementar vai poder cobrar muito bem, se demonstrando para o empresário o quanto isso faria ele economizar nas indenizações trabalhistas. Bom, nosso evento não é sobre compliance, porém eu queria trazer para você uma visão geral do que é e que pode ser uma especialização interessante para você seguir e ganhar muito bem prestando esse tipo de consultoria. Uma das estratégias que eu uso para fechar contrato com clientes e empresas, seja no consultivo ou no contencioso, são gatilhos mentais. E eu quero te falar de 2 deles que dão muito certo na hora do atendimento. O primeiro gatilho mental que eu sempre uso é o da urgência, que nada mais é demonstrar para o cliente que ele precisa tomar uma decisão agora sobre o que fazer para evitar o passivo trabalhista ou se defender das ações em curso. Eu usava isso falando sobre a dor do empregado que é pagar muitos impostos e correr o risco de falir por conta das ações que envolvem indenizações por dano material ou moral. Isso no contexto da aplicação do compliance. Mostrava casos de assédio moral que resultavam em indenizações na faixa de 20 a 40 mil reais e explicava a necessidade de implementar um compliance urgente para evitar esse risco. Já no contencioso, eu usava de uma forma mais fácil, que não tinha que convencer muito o cliente, porque assim que a empresa recebia a notificação da ação, eu explicava que ele tinha pouco tempo para poder correr atrás da documentação, apurar os fatos, e isso fazia com que acelerasse o processo de decisão do cliente de me contratar. Outro gatilho importante que eu usava era o da razão. Eu explicava o porquê me contratar era um investimento ao invés de custo ou despesa. Fazia um comparativo de quanto custaria um contrato comigo anual e quanto ele pagaria em eventuais ações trabalhistas. E no final das contas, ele economizava até 9 vezes menos do que ele gastaria num processo. Então, no atendimento ao cliente, quando você for argumentar quais os benefícios de uma consultoria trabalhista, utilize esses 2 gatilhos que vai aumentar em muitas chances dele te contratar. Inclusive, até o final desse vídeo, você vai receber o meu contrato de honorários para empresas, lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não participa do grupo, o link vai estar no e-mail que eu te mandei com essa aula. Mas não sai agora não da nossa aula, depois você entra no grupo.
Outra estratégia legal que você pode usar é a técnica do queijo. Eu utilizei essa técnica para conseguir o melhor cliente empresa que eu tenho hoje. Sabe quando você vai no mercado e quer experimentar aquela mussarela, aquele queijo específico e pede um pedacinho para experimentar? Aquilo é uma amostra. E eu vou te dar um exemplo de como eu apliquei isso na prática. Em 2015, eu dava aula numa empresa de cursos para profissionais de RH. E uma das minhas alunas me indicou na empresa que ela trabalhava. Eles tinham recebido 2 ações que envolviam pagamento do intervalo entre a jornada, que na época era proibida a supressão por meio de norma coletiva e ainda tinha que ter autorização específica do Ministério do Trabalho e Emprego, coisa que essa empresa não tinha. Depois da reforma isso já não vale mais. E agora o empregador pode sim reduzir em até 30 minutos o intervalo entre a jornada por meio de acordo ou convenção coletiva. E também a reforma tirou a natureza salarial da verba, caso suprimida de forma irregular. Bom, no caso desse cliente, era uma empresa de médio porte, tinha mais de 200 empregados e ela tinha outros ramos de atuação internacionalmente. Ou seja, eu cresci os olhos para conseguir esse contrato, porém, ao invés de eu ir com muita sede ao pote, eu usei uma estratégia diferente, cobrando barato para dar uma amostra do meu trabalho. O normal seria eu empurrar um contrato mensal para eles. Porém, eu ofereci pegar essas 2 ações por R$2.000 cada uma, para mostrar um pouco mais de como eu atuava. Eu sabia que a empresa poderia pagar mais, sabia que poderia cobrar mais, porém eu cobrei barato para poder entregar mais do que eles estavam contratando, porque eu também tinha uma carta na manga ainda. Como as 2 ações versavam sobre interjornada, que eles reduziram sem acordo com o sindicato, eu sabia que logo iria chover de ações dos outros empregados cobrando a mesma coisa e que a empresa iria precisar de uma consultoria mensal. Pensa bem, eu cobrei R$2.000 cada ação e depois quando viesse as outras, não iria compensar para a empresa me pagar por cada ação. Então era o momento de eu apresentar uma proposta de prestação de serviço mensal, em que a gente saiu de R$2.000 cada ação para R$3.200 mensalmente. Pegou a sacada? Só que o melhor de tudo foi que no primeiro ano atuando, prestando serviço mensal para eles, eu não fiz quase nada, porque eu sabia que no primeiro momento eles só iriam receber as notificações e que as audiências só iriam acontecer no ano seguinte, que também poderia servir de motivo para renovar o contrato comigo, já que eu preparei todas as defesas no ano anterior. Inclusive, na aula 2, eu vou te ensinar passo a passo como preencher uma proposta de prestação de serviço. Inclusive, vou te ensinar como fundamentar e justificar o preço dos honorários que você vai apresentar para a empresa. E você também vai poder baixar o arquivo que a gente vai usar durante a nossa aula. Vamos falar um pouquinho do contencioso atuando para empregados, que é o que eu mais gosto, é o que eu mais atuo. Como eu me adaptei a uma das alterações mais prejudiciais da reforma trabalhista. Sabemos que a sucumbência é o terror do advogado após a inclusão do artigo 791-A da CLT. Porém, muitos advogados não estão atentos a esse risco se advogar como antes. Nos pedidos de adicional de insalubridade ou periculosidade, por exemplo, antigamente a gente pedia os 2 para ver qual perito constatava no local de trabalho, sem se preocupar qual iria ser deferido. Não nos preocupávamos nem com o risco de pagar a perícia, já que a JG ela era ampla e restrita antes da reforma. Agora, você tem que analisar 2 pontos importantes sobre esses pedidos. Primeiro, é se o seu cliente realmente tem direito a um desses adicionais. E você pode descobrir isso estudando as NRs 15 e 16, onde lá consta um grau de risco para cada tipo de agente nocivo que o empregado pode estar exposto. Eu peguei um caso de um ajudante de produção em uma fábrica que produz para-brisas para carros. O reclamante era responsável pela limpeza dos vidros após o corte, ou seja, havia exposição ao agente nocivo chamado silicato. Antes de entrar com a ação, eu fiz 2 coisas que foram cruciais para o meu processo. Então anota aí. A primeira delas foi pesquisar com o CNPJ da empresa se já existiam outras ações, outros processos que envolviam o mesmo caso e se já haviam laudos procedentes em favor do empregado. Eu não pensei 2 vezes e usei os laudos como prova emprestada, muito embora isso não exime a perícia no local. Outra coisa que eu fiz foi pesquisar a NR15, se esse agente nocivo era considerado insalubre e qual o grau de risco que ele oferecia para o empregado. Eu achei a resposta lá no anexo 13, em que o trabalho exposto a silicato é de grau máximo. Inclusive, eu vou te dar o modelo dessa ação. Com essas 2 pesquisas, eu tinha a tese toda pronta e a segurança de que o pedido provavelmente seria procedente. Além de facilitar a liquidação da inicial, em que eu usei o adicional de 40% para calcular o valor do pedido. Essa é uma nova forma de advogar que eu implementei aqui no meu escritório e os laudos têm sido exatamente do jeito que eu alego na inicial, como você está vendo na tela. Outra situação que agora exige uma nova forma de advogar
são as execuções infrutíferas que arrastam anos e anos os processos dos seus clientes, sem eles verem a cor do dinheiro. A reforma trouxe a prescrição intercorrente como possível no processo de trabalho, o que antes era vedado segundo o TST. Ocorre que de cada 10 processos de execução, 3 a 5 ficam se arrastando porque a empresa não tem bens, muito menos os sócios. Aí fica o advogado pressionado em criar fórmulas mágicas para dar andamento na execução, senão é aplicada a prescrição prevista no artigo 11A da CLT. Aqui no escritório, eu dou andamento na execução de duas formas. A primeira delas eu faço o seguinte: após o trânsito em julgado da sentença, eu faço uma petição simples pedindo uma audiência de conciliação, ao invés de já apresentar os meus cálculos e pedir para a parte contrária se manifestar. Geralmente, os juízes aceitam essa audiência porque pode eliminar mais um processo de execução e dá menos trabalho, porque quem faz a audiência é um conciliador e não o próprio juiz na maioria das vezes. Com essa dica, você vai economizar de 3 a 5 meses o seu processo, porque no despacho que o juiz intima marcando a audiência, ele já determina que ambas as partes apresentem os seus cálculos. E a audiência ela é bem simples. Começa com as partes apresentando os cálculos na mesa, para ver se tem muita diferença um do outro. E além de você juntar no PJE, leve os cálculos impressos para ficar mais fácil de ver na audiência. Se tiver pouca diferença, geralmente acaba dando acordo. E o maior benefício aqui não é nem o valor em si, mas o tempo que você vai economizar se o reclamante e a reclamada aceitarem a composição. Porque se der acordo e tiver depósito recursal, o juiz já libera ali na hora o alvará para levantamento. A própria ata de audiência serve como alvará para isso. Agora, se não der acordo, a reclamada vai ser obrigada a depositar o valor que entende que deve. E isso em poucos dias após a audiência ou até mesmo antes da audiência. E o juiz já pode liberar o alvará para você também. E a diferença vai ser discutida em continuidade na execução. Por exemplo, se a empresa entende que deve 10 mil e o reclamante entende que tem direito a 15 mil, esses 10 mil são incontroversos, acabou a discussão. Logo, o juiz já pode determinar no despacho que designa a audiência que a reclamada apresente o comprovante de depósito junto com os cálculos. Ou se tiver depósito recursal, o juiz já pode liberar o alvará ali na audiência, como esse que você está vendo aqui na tela de um processo meu que eu levantei em dezembro agora de 2019. Bom, essa é a primeira forma que eu toco as minhas execuções quando elas são frutíferas. Agora vamos para as execuções infrutíferas. Assim que tem o trânsito em julgado, eu baixo o processo e começo a fazer os cálculos. Quando são cálculos simples, eu faço no próprio PJE do TRT da 18ª região. Porém, quando são mais complexos e envolvem horas extras, eu mando para um parceiro fazer para mim. Com os cálculos em mão, eu faço uma petição informando ao juiz o trânsito em julgado, apresento os cálculos e peço o início da execução intimando a reclamada para se manifestar nos termos do artigo 879 da CLT. Ainda na mesma petição, eu peço que o juiz homologue os meus cálculos e intime a reclamada para pagamento no prazo de 48 horas, de acordo com o artigo 880 da CLT. Porque o TST e os juízes não têm aplicado o artigo 523 do Código de Processo Civil, que dilata o prazo para pagamento. De forma subsidiária, eu já peço que o juiz faça a penhora online via Bacenjude e Renajude em caso a reclamada não faça o pagamento espontaneamente. Mas, Thiago, e se o Bacenjude ou Renajude vier negativo, o que você faz? Eu peço para fazer a penhora livre de bens da empresa. Esgotei as tentativas de execução contra a pessoa jurídica, eu tento a desconsideração da pessoa jurídica, que agora é por meio de incidente processual após a reforma. E na petição de requerimento da desconsideração, eu já peço para o juiz as medidas de constrição de bens com a penhora online via Bacenjude ou Renajude e depois peço a penhora livre de bens na casa dos sócios. Caso seja infrutífera, um outro pedido que eu faço é a suspensão da CNH ou passaporte dos sócios. Isso é perfeitamente possível, como você está vendo aqui na tela, alguns julgados em favor do empregado. Só para te lembrar, eu gravei uma aula inteira sobre execução e deixei liberado lá no grupo do WhatsApp. Dá uma olhada lá. Então fica essa dica aqui para você. Se você tem execuções nessa situação, peticiona nos autos pedindo para o juiz a suspensão da CNH ou passaporte dos sócios. Inclusive o modelo dessa petição eu já mandei para você no seu e-mail. Eu tenho uma petição padrão aqui do escritório e eu vou liberar também para você lá no grupo do WhatsApp. Com o risco da sucumbência, o número de pedidos aventureiros na Justiça do Trabalho despencaram. Isso tem refletido no atendimento ao cliente. Pelo menos aqui no escritório, eu percebi que quanto mais detalhista eu for no atendimento, mais eu consigo fazer a minha ação render. Aqueles pedidos vai que cola, não dá para fazer mais. Por isso, nós temos que reclamar somente o que o cliente realmente tem razão e prova dos fatos. Por isso, eu adotei uma entrevista mais específica com o meu cliente no atendimento.
extraindo tudo o que for possível do que aconteceu durante o seu contrato de trabalho. Eu vou dar um exemplo de um pedido que pode ser feito em qualquer reclamação trabalhista, mas muitos advogados não fazem por falta de conhecimento. Na hora que o cliente vem com a documentação, eu dou uma olhada no aviso prévio ou no TRCT dele, para saber qual foi a data da dispensa do obreiro. Depois, eu vou na convenção coletiva da categoria para saber qual é a data base prevista para reajuste salarial. Para quem não sabe, data base é o período do ano destinado à correção salarial e revisão das condições de trabalho previstas em acordo com convenção coletiva. Se a data da dispensa do reclamante for dentro de 30 dias que antecede a data base prevista na norma coletiva, vai acarretar uma multa de um salário previsto lá no artigo 9º da Lei 7.238 de 84. Mesmo que a dispensa tenha ocorrido antes desses 30 dias, mas a projeção do aviso prévio cair nesse período, também é devida a multa nos termos da súmula 182 do TST. Veja que com um pouquinho de conhecimento, só analisando a documentação, você pode garantir mais um salário do seu cliente. Imagina um cliente que ganha 5 mil, 6 mil, até 10 mil de salário. Sem contar que aqui você não precisa nem fazer prova testemunhal, basta baixar a convenção coletiva e apontar a cláusula, a data base e a data da dispensa. Isso é só um pouco do meu jeito de advogar e o que eu ensino para os meus alunos. Porque a gente teve que se reinventar após a reforma, para não ficar para trás. E foi assim que eu reinventei a minha advocacia. Enfim, esse vídeo está ficando muito longo e ainda a gente tem mais 3 aulas para discutir sobre como ter renda ativa em pouco tempo advogando na área trabalhista com as modificações da reforma, seja para empregados, seja para empresas. Nós vimos nesse vídeo a importância do conhecimento na prática e o que o jeito tradicional de advogar, esperando resultados em 5 anos, não dá certo, fazendo com que o advogado desista da profissão ou fique estagnado no tempo atuando como clínico geral. Já no vídeo 2, que será liberado na quinta-feira, eu vou te ensinar como preparar o seu escritório para atrair e atender clientes trabalhistas de acordo com a reforma, aumentando a rentabilidade das suas ações. Nós vamos preencher juntos uma proposta de prestação de serviços para empresas. Eu vou te mostrar ainda como criar campanhas de posts no Instagram com conteúdo jurídico para atrair clientes. E você vai aprender ainda uma técnica que eu uso para elaboração de perguntas em audiência de acordo com a resposta das partes. E vou te mostrar ainda como é possível você ter êxito nas audiências mesmo sem experiência, mas usando um método prático de atuação que faz a produção da prova com qualidade. Então fica atento que esse vídeo vai para o ar na quinta-feira logo pela manhã. Aqui em cima tem um menu onde você vai poder navegar entre as aulas. A partir da quinta-feira você vai poder navegar entre a aula 1 e 2 a hora que você quiser durante o nosso evento. Lembrando que as aulas vão ficar disponíveis até segunda-feira da semana que vem. Agora eu quero te pedir um favor especial. Tá vendo aqui embaixo um espaço para você escrever? Eu gostaria muito que você deixasse os seus comentários sobre a aula de hoje e o que você vem enfrentando de dificuldade na sua advocacia. Eu farei questão de responder um a um desses comentários. É muito importante a sua opinião e a sua participação nesse evento para que eu possa preparar a aula 2 ensinando aquilo que realmente vai te ajudar a ter sucesso profissional na área trabalhista. Abaixo desse vídeo também tem os links para você participar das nossas redes sociais, como no Instagram, que diariamente eu posto o meu dia a dia, a minha rotina como advogado e ensino como gerir um escritório de advocacia trabalhista. Também tem nosso canal do YouTube, onde eu posto vídeos de pura prática em audiência, em execuções, em petição, em acordos, enfim. E agora eu vou te deixar com alguns comentários de seguidores e alunos que usaram o meu método de atuação e tiveram resultados em pouco tempo advogando na área trabalhista. É isso aí, nos vemos na aula 2, quinta-feira, e fique atento em seu e-mail para você receber o link de acesso que será liberado às 8 horas da manhã. E só reforçando, não deixa as aulas acumularem não, assista a elas pelo menos no dia que a gente liberar, porque elas só vão ficar disponíveis até segunda-feira. Um forte abraço e sucesso na sua advocacia.